A Rádio Arte está no ar mais uma vez, mais um vídeo comemorativo para um ano do projeto Rádio Acadêmica UAST. Temos agora como convidados o professor Jailson Santana, cearense de Juazeiro do Norte, e o professor Alexandre Pilar, de Caruaru. Obrigado pela participação de vocês aqui na rádio. O foco principal da conversa são desafios na coordenação do curso de administração. O professor Alexandre assumiu a coordenação no ano de 2019 ou 2020? 2019, enfrentou a pandemia em 2020, vai falar um pouco sobre as dificuldades e como ele conseguiu superar os desafios de ser coordenador nesse período. Professor Jailson, menos de um ano na coordenação, né, professor? Fazer 3 meses ainda. O professor Alexandre está desde 2013 na UAST, o professor Jailson está desde 2018. Jailson vai falar um pouco dos desafios de como ser um coordenador atualmente do curso de administração. Antes de começar o bate-papo, vamos ouvir um pouquinho de música, tá? Como é de costume aqui na rádio. Eu vou trazer aqui uma banda inglesa de post-punk, como o próprio nome diz, foi um gênero que surgiu logo após a explosão do punk nos Estados Unidos e na Inglaterra. Essa banda é uma banda inglesa, liderada por John Lydon, que foi dissidente da banda Sex Pistols, que era uma banda importantíssima do punk, e ele praticamente criou esse gênero, melhorando o punk no sentido de se tornar uma música mais complexa, mais experimental e tudo. E esse disco é do ano de 86, se não me engano, daqui a capa do disco, Happy, é uma pergunta, né? Happy, a música Seattle, que nós estamos ouvindo agora. A banda é Public Image Limited, muito conhecido como Pio, que é uma das bandas referências de Renato Russo. Para quem gosta da Legião Urbana, Renato Russo escutou bastante essa música ali no final dos anos 70 e início dos anos 80, e moldou, de certa forma, o som da Legião Urbana. Tá? Vamos dar prazer na música. Eu também estou curioso para saber os gostos musicais dos nossos amigos professores. Vamos lá. Professor Alexandre, quais são os principais desafios como coordenador no ano de 2020, enfrentando a pandemia, e como é que você conseguiu superar essas dificuldades, professor? Então, prazer estar aqui, um prazer estar com o professor Jailson, parabenizar o professor Viana pelo projeto, né? Obrigado. Um projeto indispensável aí para fazer essa comunicação mais fluida com todas as tribos, né? Bom, o desafio, ninguém faz nada sozinho, né? Eu tive um suporte de uma equipe, os professores do curso, os próprios alunos, toda a parte administrativa da UAST. A pandemia, quando ela surgiu, ela pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém sabia das proporções que ela iria ter. E a preocupação de todos nós sempre foi manter as atividades, porque o principal era que o curso continuasse, assim como a universidade continuasse funcionando. Teve todo um momento em que tivemos que reformatar resoluções, normatividade, teve um choque aí de adaptação, porque muita gente não estava acostumado com tecnologia, com trabalho remoto, tanto aluno quanto professor, quanto a parte administrativa. Mas o que todo mundo tinha em comum era o desejo de continuar, né? De superar aquele estado lamentável que dizimou muitas pessoas. Eu tive parente que faleceu, então muita gente também teve. Foi um momento difícil da história, mas que nos deixou mais fortes, indiscutivelmente, né? E nós que somos da área de administração, a gente tinha também tal exemplo, né? E aí foi através das conversas com os colegas, com os alunos, que a gente criou caminhos. A instituição trouxe uma nova normatividade, a gente se adequou a essa normatividade para a gente seguir adiante, e a gente teve um prazer grande durante o período de pandemia. Eu estava há pouco tempo na coordenação, assim como o professor Jailson. O meu antecessor tinha sido o professor Felipe, e eu assumi alguns meses depois, já entrou nessa situação. Mas a gente conseguiu aí, com muito esforço, formar bastante gente, né? Mais de 60 alunos conseguiram ser formados nesse período aí de pandemia, com um estudo nessa modalidade não presencial, vamos dizer assim, né? Porque tem atividades síncronas, assíncronas, então toda essa miscelânea de possibilidades foi levantada e acabou nos trazendo algumas consequências assim positivas, né? Também só teve um lado ruim da coisa, não. Obviamente o lado ruim foi o trauma, a morte, todo esse problema nacional. As dificuldades de ensino, pesquisa, os problemas de ensino em geral, né? Muita coisa foi bloqueada, muita coisa não pôde dar continuidade.
Mas como eu sempre digo aí para os meus alunos em minhas palestras, quando os problemas surgem, para nós que somos aqui do sertão, acaba sendo um pouquinho mais difícil, né? Por questões claras, muitos alunos nossos não têm acesso à internet, né? São muitas dificuldades, muitas vulnerabilidades. Então, a pandemia veio para todos, mas não atingiu igualmente todo mundo. Algumas pessoas foram mais impactadas. Alguns dos nossos estudantes têm dificuldade financeira, questão da internet, e também porque de acesso, muitos são de zona rural, então o acesso à internet é bem restrito. Tem aluno que só conseguia ter acesso aqui mesmo na universidade, né? Ou então podia ir para uma cidade. Então, como aqui não estava funcionando só remotamente, houve uma dificuldade gigantesca, muitas vezes, de comunicação. E aí teve que prevalecer o bom senso aí de ambas as partes, né? Porque se não tiver isso, a coisa não tinha funcionado. Mas graças a Deus estamos aqui para contar a história, uma história de sucesso. Sim. O professor Jailson é o atual coordenador do curso, é um menino jovem, dá para ver aqui, quem tem menos cabelo branco aqui da sala, certamente é ele. E aí traz ideias novas nesse tempo de IA, nesse tempo de tecnologia. Acho que a gente precisa disso, a gente tem que estar superando, né, se reinventando. E basicamente foi isso aí que a gente vivenciou nesse período aí, parabenizando muito aos discentes que se esforçaram, se sobressaíram, né, se superaram, a equipe de uma forma geral. Então não é mérito individual de ninguém, é um mérito coletivo de todos e todas que contribuíram. Eu imagino, professor, que muita gente compreendeu a situação e porque assim, eu não consigo nem mensurar o quão difícil foi para você como coordenador ter superado isso, mas eu acho que teve, como você disse, teve o apoio dos discentes, de muitos docentes, porque eu acho que muita gente compreendeu a situação. Exato. E se houve falhas, isso é coisa humana mesmo, a gente não, porque como você mesmo disse, foi perto de surpresa. Exato. Então como é que não tinha como você planejar uma coisa, né, enfrentar uma pandemia que surgiu assim de repente e cresceu muito rapidamente. Exato. Né? Foi uma oportunidade de todo mundo ficar um pouco mais humano, sabe, Viana? Muitos alunos se ajudaram, né, se aproximaram ainda mais, mesmo que remotamente, mesmo aconteceu com docentes, com o corpo técnico. A gente teve colegas, né, professores que pegaram Covid, ficaram internados. Exato. O meu vice-coordenador, o eventual substituto, o professor Perdigão, faz um trabalho belíssimo aqui com a feira, a maratona gastronômica. Sim. Ele foi acometido por Covid, ficou internado em UTI muito tempo, e graças a Deus é uma alegria tê-lo conosco atualmente. Ele venceu, um grande vencedor de todo esse processo. Muitas pessoas saíram vencedoras. Eu acho que a humanidade, quem não aprendeu alguma coisa de positiva com esse processo, precisa rever aí, né? Sim. Seus valores, porque eu acho que todos nós aprendemos e foi um momento para todo mundo. Bem-vindo a Átomo. Vamos fazer uma pausazinha. Agora vamos para. Pode dar play. Vamos lá. Naná Vasconcelos, sugestão do professor Alexandre Pilar. Grande percussionista, premiado várias vezes, né? Acho que 8 vezes premiado por uma. Eu não lembro agora qual foi quem o premiou, mas ele tem vários prêmios como grande percussionista. De Recife, né? Recife, doutor honoris causa aqui pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Vocês veem que a Rádio Lacha é bem eclética, né? Porque Davi ali esteve aqui, ele indicou uma banda de heavy metal e eu indiquei Milton Nascimento. O professor Hélio indicou a Neve e o Elton John. Trouxe a banda Pio, banda de pós-punk, banda de rock e na Vasconcelos. Daqui a pouco vamos saber qual foi o musical do professor Jailson. Vamos dar uma pausinha na música do professor Alessandro, professor Jailson. Eu quero ouvir agora o professor Jailson os seus desafios como coordenador e agradecer a sua participação aqui na rádio, professor. Bom dia a todos os ouvintes, né? Já estão na rádio, né? Inscritos no canal. Inscritos no canal. É um prazer enorme estar aqui com o professor Alexandre Bilar, agradecer o convite do professor Viana, participar desse momento. Endosso as palavras do professor Alexandre Bilar, que é um projeto muito importante e bem interessante para a comunidade.
E, enfim, os gostos musicais eu acho que refletem a diversidade, né, que nós temos aqui, não somente do ponto de vista de cursos, né, cursos mais para a área de biológicas, agrárias, nós da administração, enfim, universidade, o senso de universidade é esse, né? Então nada mais natural do que termos essas diversidades aí em diversas questões. Em relação aos desafios, né? Eu estou há pouco tempo na UASH, né? 5 anos, enfim, muito pouco tempo como professor efetivo, e os desafios que se colocam pelo menos agora, né, eu como coordenador, alguns permanecem e outros são desafios novos, né? Esse novo contexto pós-pandêmico que a gente passou, né? Alguns alunos vêm extremamente desmotivados. Estamos muitos efeitos ainda da pandemia, né? Exatamente. E a gente tem que fazer um esforço, né, de fazer com que esses meninos permaneçam também na instituição. Superando ansiedade, depressão... Consequências, né, de certa forma, ainda desse período. Mas, enfim, tem muita coisa boa também, né? Recentemente nós atingimos aí a marca ultrapassamos, na verdade, a marca de 500 egressos, né? Nosso curso não é um dos cursos mais antigos aqui da unidade, um curso completou ano passado 15 anos, então é um curso, comparativamente aos outros, está entre os mais novos. E a gente é o primeiro curso da unidade a atingir a marca, né, de ultrapassar 500 egressos, conformidades da plataforma, né, da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Então, é uma satisfação, né, a gente atingir essa marca na última colação de grau. O professor Bilar, naturalmente, também tem, né, o D da mão, né, porque durante o período de pandemia a gente teve um pico de egressos, né, de pessoas que colaram grau. É bom até ressaltar, né, professor, desculpa, você está falando de quantidade, mas a qualidade também é bem ressaltada em relação a isso, né, professor? Com certeza. Da nossa unidade. Com certeza. Nós temos cursos que, no conceito ENAD, outros indicadores educacionais são conceitos 5. Atualmente nós estamos no conceito 3, mas vamos passar agora também por um processo de avaliação do ENAD, que vai acontecer agora em novembro. Estamos aí nos esforços também para que a gente possa elevar o nosso conceito, né? Mas, para além do conceito ENAD, a gente tem alguns outros indicadores que a gente pode vir trabalhando. A gente tem muito egresso hoje ocupando cargos de gestão de liderança mesmo, inclusive empresas grandes aqui da região. Jodib é um grande exemplo, né? Acho que nós temos 2 ou 3 alunos ocupando cargos de gestão, liderando grandes equipes dentro da Jodib, e fora em outros locais aí, concursados, professores. Nós temos a egresso que é professor de Instituto Federal, lá no Piauí, que é o Anderson Romário, enfim. Então, esses outros indicadores que acabam ali não sendo muito, digamos assim, contabilizados, acho que a gente precisa dar uma ênfase interessante neles, né? E em relação aos desafios, eu queria ressaltar uma coisa. Quando a gente entra na universidade, a gente apresenta um plano de trabalho, né? E o engraçado é que no edital ele pede ensino, pesquisa e extensão, somente. Não fala em atividades administrativas. E quando eu estava fazendo meu plano de trabalho, eu, como já tinha sido professor substituto, eu via que colegas desenvolviam atividades administrativas, tem CTA, tem CGCD, tem comissão de pesquisa, ensino e extensão, enfim, tem uma série de outras atividades, direção geral e acadêmica, né, que a gente pode participar e tem que participar, mas que não é cobrado nesse plano de atividades, pelo menos não de maneira direta. E aí eu lembro que eu não coloquei, né? E foi uma das perguntas da banca: por que você não, você sabe que tem atividade administrativa, né, para desenvolver coordenação de curso? Eu falei, sei que tem, mas, né, o edital não pede, né? Enfim, deveria pedir, já que é uma atividade intrínseca, né? A gente tem que desenvolver. E, inclusive, recomendo, né, que todos os colegas, quando for possível, passem pela experiência da coordenação. Eu vai completar agora 3 meses que eu estou como coordenador. Tem muitos desafios, naturalmente, que a gente precisa, né, lidar, e aí cada coordenador tem um perfil de gestão, de liderança, mas é uma experiência muito interessante. Acho que todo mundo tem que passar, se não coordenação, alguma experiência do ponto de vista administrativo, né? Porque a roda da universidade ela precisa girar, e sem a participação não tem como
como se fazer Mas isso. no CCD, do CTA, Exatamente. na comissão de síntese. Exatamente, tem que se colocar à disposição e tem que participar. Tem que participar. Quem é o teu eventual substituto? É a professora Suiane, que era a coordenadora anterior. Né? Certo. Teve o professor Bilar, depois veio o professor Luiz Cláudio, depois a professora Suiane, agora eu estou na coordenação. Certo. Né? E aí nós estamos com desafios, né, também do ponto de vista, né, a gente vem trabalhando numa parte mais estratégica, né, que a PREG também vem solicitando. Né? Nosso curso, comparativamente aos demais, não tem algumas taxas como evasão, retenção tão altas. Sim. Né? Mas ainda assim são indicadores que a gente precisa trabalhar de maneira direta. Né? Eu acho que também falta um pouco de desconhecimento, talvez por parte dos discentes, né, em relação às possibilidades que a universidade apresenta. Né? Colocar aqui um exemplo. Às vezes o aluno ele não efetua a matrícula, some da instituição, não dá notícia, né, ou passa por alguma dificuldade em casa, seja do ponto de vista familiar, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista financeiro, de saúde, né, ou está matriculado, não vem para as disciplinas. Né? E assim, o professor tem uma série de outras atividades, coordenação também tem uma série de outras atividades, então não tem como a gente, hoje nós temos 288 alunos ativos, né? Não tem como a gente estar fazendo uma análise pessoal, né? Se o aluno vier procurar, a gente, né, encaminha. Então a gente tem feito um esforço nesse sentido, né, de que o aluno tem algumas opções, né? Por exemplo, suspender o semestre, se for o caso, né? Trancar alguma disciplina que está com maior dificuldade porque é aquele dia específico, enfim, né? E a gente está apresentando isso porque às vezes o aluno some, ele perde o vínculo com a universidade, aí para retornar ele tem que passar por um processo extra, né? Para poder tentar a seleção para poder entrar novamente no curso. Né? Essa semana a gente conversou com uma menina que ela mandou simplesmente um e-mail: como é que eu faço para trancar o curso? Eu digo, não, né? Vamos conversar, né? Tentar entender o que está acontecendo, né? Porque você quer trancar o curso porque não está se identificando, está com alguma questão, com alguma matéria específica, né? Enfim, aí a gente faz um meet, né? Conversa com o aluno e apresenta as opções. Ela falou, não, eu estou passando por umas questões pessoais. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, vamos suspender o semestre, tá? Sim. Aí semestre, agora em agosto a gente vai ter matrícula, você vê se já está com os problemas resolvidos. Se tiver, se matricula na quantidade de disciplinas que você achar pertinente, né? A gente pode fazer também aí um acompanhamento, alguma indicação nesse sentido, né? Nós temos uma comissão COA para isso, que a gente acha que é só para os alunos, né, que estão ali em regime de acompanhamento, mas acho que ela pode inclusive ser utilizada nesse sentido de dar um direcionamento para um aluno que está apresentando uma dificuldade. Sim. E, enfim, aí se você achar que ainda não está com condições psicológicas, enfim, por conta dos problemas que você está passando, suspende novamente o semestre. E você mantém o vínculo, Sim. que é o mais importante, né? Porque o aluno simplesmente some e perdeu o vínculo, aí é toda uma situação mais complicada para poder retornar. Né? Perfeito. Aí vai uma dica para você que é aluno aqui na universidade, tem o NAPS, né? Pode lhe auxiliar nesse sentido, então, todo esse acompanhamento psicológico. Converse com seus professores, né? Muitas vezes o aluno não fala com o professor, só fala com a coordenação. Fala com todo mundo, dialogue, peça ajuda, né? Converse com os alunos mais experientes também. Tem o DCA, né? Tem o diretor acadêmico. Veja no site, não só da UASP, mas da UFRPE, que você tem lá o manual do aluno, você tem uma série de documentos que você consegue acessar. As mídias sociais, tem muita informação também no Instagram, né? Quer dizer, ir atrás da informação e pedir ajuda, né? Não adianta também ficar querendo milagre, né? Exato. Interessante esse apoio humano, né? Porque sim. como coordenador você não pode ser só técnico. Isso. Não é só estar coordenando um curso em si, mas você tem que estar dando para gente. Então você tem que ter esse lado humano também. Exatamente. E aí, assim, a gente tem o lado humano, tem a questão do ponto de vista legal, né? A gente tem normas, nós somos regidos por normas, resoluções, instruções normativas, legislações que são externas à universidade também, né? Por exemplo, tratamento excepcional de faltas, tem a questão militar, da gestante, que são leis externas e que a gente tem que respeitar, né? Tem que seguir. Mas aí, às vezes, o aluno, né, por algum motivo, atinge o limite de faltas, ultrapassa, aí
professor, vem falar com a coordenação, estou reprovado por falta. Eu digo, já conversou com o professor, já explicou os motivos, né, o que é que aconteceu. Aí não, digo, pronto, conversa primeiro com ele, verifica, e aí se for o caso, depois a gente tenta dialogar. Mas aí o aluno também precisa estar ciente de que existem instruções normativas, né, que legislam, digamos assim, essa questão das faltas. Né? É importante a gente deixar ressaltado que, se for caso de saúde, tem todo o trâmite para abrir processo, né? A gente informa os professores como são esses casos, né? E é importante eles também estarem cientes disso, né? Que existe um processo, né, que, apesar de burocrático, mas ele precisa existir, tanto para deixar o aluno segurado, resguardado, né, como também o professor. Né? O que é outra coisa, o aluno acha que só precisa de nota para ser aprovado na disciplina. São 2 requisitos, tá? É a assiduidade, que é presença, e nota. Sim. Né? Precisa cumprir os 2 para poder ser aprovado na disciplina. É bom ficar bem claro isso. As tuas disciplinas quais são, professor? Pronto, atualmente eu sou professor da área de operações, né? Eu e a professora Ana Paula, semestre passado e o próximo semestre vou estar com as mesmas disciplinas, que são gestão da cadeia de suprimento e administração de materiais. Você é formado em administração de empresas? Sou formado em administração. A administração de empresas a gente, né, geralmente não coloca, é administração. É porque antigamente se falava... Isso. Então esse não está sendo retirado, assim, vamos dizer assim? É porque quando a gente se forma em administração, a gente não está apto somente a gerenciar uma empresa. A empresa é uma das possibilidades de organização. Sim. Então, a gente tem as organizações públicas, as organizações de terceiro setor. Exato. Antigamente, muitas associavam muito com a pessoa. Eu acho que no meu diploma, que é um pouquinho mais... eu acho que está a administração de empresa. Né? Salvo engano. Mestrado, doutorado? Em administração. Em quais foram as universidades que você concluiu? Graduação Federal do Cariri. Certo. Mestrado e doutorado Federal da Paraíba. Professor Alexandre, administração também? Foi minha graduação em administração foi na Universidade Federal de Pernambuco, onde eu também fiz meu doutorado. E o meu mestrado foi na UPE, na nossa irmã aqui de Pernambucana, na Universidade de Pernambuco. Tenho esse privilégio aí. Vizinha nossa, né? Vizinha, sim. Tem uma faculdade de medicina aqui ao lado. Sim. E aqui no canal do YouTube da rádio tem um vídeo onde o professor Alexandre Bilar tem participação na Semana de Profissões. Ele e alguns discentes estiveram envolvidos lá na Semana de Profissões, e acessem no YouTube da rádio, tem uma playlist só com a Feira de Profissões, onde eu visitei o curso de Biologia, Administração, Economia. Não cheguei a contemplar todos os cursos, na época foi bem corrido, não deu para, mas acho que uns 6 cursos foram contemplados pela Rádio Arte, tem lá no... Perfeito. É importante. Mais uma vez aí, parabenizo pelo projeto. Essa janela com o público, né, é sempre importante, a gente não ficar só na universidade, só na academia. Sim. E o contato com a sociedade. Sim. Né? Ontem eu estava numa rádio local aqui falando um pouco do nosso trabalho, e é importante isso, né? Então, interessante esse processo. Vocês sentem que a população de Serra Talhada tem um bom conhecimento do curso de vocês? Porque quando eu cheguei aqui, eu lembro que em 2009, quando eu cheguei em Serra Talhada, na UASH, eu sentia assim, que a população... Eu sei que a UASH era bem recente, eu tinha menos de 3 anos quando eu cheguei aqui, né? Mas o povo desconhecia. Dizia assim, você trabalha lá no IPA, né? Não falava UASH, falava IPA. Hoje já muita gente não sabe nem quais cursos que tem aqui. Vocês sentem hoje que a comunidade de Serra Talhada tem conhecimento mesmo do curso, assim, vocês percebem assim, o interesse da população em cursar a administração da UASH? Então, são 2 coisas diferentes, né? Sim. Um horizonte é o do conhecimento. Eu acho que nesse horizonte do conhecimento, de mostrar o que é o curso, os cursos, né? Não só da administração, mas os cursos aqui da universidade, eu acho que cresceu bastante. Porque a gente já teve ação em shopping, né? No shopping center aqui local, não foi isso. Em escolas, nas rádios, locais também, que a gente divulga bastante. Com as mídias hoje em dia, que são facilmente compartilháveis, né? Muita coisa instagramável por aí que a gente vai, né? Muitos projetos. Então, nesse sentido, eu acho que em relação a ter ciência do que é o UASH, dos cursos da UASH, a gente caminhou bastante.
Agora, um outro horizonte que eu acho que a gente tem que trabalhar mais é em relação à população, especificamente da cidade, em ocupar os nossos cursos. Porque nós temos muitos alunos que não são de Serra Talhada, são de outras cidades. Outros estados, inclusive de né? outros estados vizinhos. O que é interessantíssimo e necessário, claro. porque nós não fomos criados aqui só para a Serra Sim, Talhada, sim. né? A ideia é que pessoas de outros locais venham, inclusive o professor Jailson, que veio do Ceará, né? Eu sou cearense também. Você que é cearense, é importantíssimo. Isso na universidade é isso, né? Sim. Mas a gente também tem essa intenção de que a população de Serra Talhada, especialmente os jovens de Serra Talhada, venham adentrar os nossos cursos, participar dos cursos, ter uma universidade aqui com o status que a nossa tem, né? Com a qualidade, com o plantel que a gente tem, Sim. com a possibilidade de fazer mestrado aqui também, né? Temos 2 mestrados aqui, não na área de administração, mas na área, nas outras áreas aqui. Temos 2. Produção vegetal. Produção vegetal e biodiversidade e conservação, né? Tem 9 cursos aqui à discussão, um deles, o de administração, que é o nosso, né? Vamos puxar uma sardinhazinha no nosso Sim, que é um curso claro. que dá opções para você trabalhar em empresa pública, privada, terceiro setor, para você empreender, para você ser um líder, né? Liderar organizações, liderar a sua vida de forma sustentável, que é isso que o mundo precisa de boas lideranças, né, professor? Sim, Tá com falando certeza. disso esse dia, a importância da gente ter líderes exemplares. A gente tem muita liderança aí que deixa a desejar, né? Porque não fez um curso aqui na UASP. Professor Jair, você quer deixar uma palavra final? Quero, vou complementar essa questão de conhecimento. Eu concordo, né, que a UASP hoje realmente tem tem até uma relevância, digamos Sim. assim, não só do ponto de vista de formação, mas eu acho que de espaços que nós, enquanto professores, não somente por ter assim, um doutorado, mas porque a gente estuda muito, Sim. né, se adentra em determinadas áreas. O professor Vilar é um estudioso da área de sustentabilidade, ocupa espaços externos à universidade, né, reforça aqui comigo, professor, Em conselhos, conselhos, né? né? Etc. Enfim, a nível municipal, e acho que a gente como professor também tem que estar ocupando esses espaços, sabe? Não só por uma questão de conhecimento, mas também, né, como administrador e do ponto de vista de desenvolvimento de políticas públicas, né? A população tem um papel importante nesse sentido, mas é importante também ter o papel do pesquisador, né, da pessoa que tem ali uma dedicação de vida dentro da temática, dentro da possibilidade aí de debate dessas políticas públicas, né? Em relação ao curso propriamente dito, eu acho que a gente, talvez, aí, um período pós-pandemia, não sei, em relação à ocupação de vagas, a gente tem ficado aí num nível muito bom, né? Em relação à ocupação de vagas que abrem, né, anualmente. Então, acho que o curso de administração é um curso, enfim, um dos cursos que mais tem alunos matriculados no Brasil. Tem o top 3 ali, que é Direito, Administração e Pedagogia, geralmente ficam ali intercalando. Então, o curso de administração por si só ele já tem um chama, digamos assim, né? Agora, claro, também a gente tem alguns alunos, né, quando a gente pega no primeiro semestre, né, fala assim, eu estou aqui em administração porque não sei o que eu queria fazer e vim fazer administração, né, porque acho que o pessoal tem essa noção que é uma salada de frutas, né, e a administração, né, é um profissional que ele vai ter conhecimento de muitas áreas, mas sim, você, quando for trabalhar ou atuar, você pode escolher uma e se adentrar, sim, né? sim. Então as possibilidades do ponto de vista de atuação é bem interessante, né, nesse sentido. E nós, enquanto coordenação agora, né, diante desse planejamento estratégico da Pró-Reitoria de Ensino, a gente vem desenvolvendo uma atuação, digamos assim, um pouco paralela com a Feira das Profissões, né, que a gente tem trazido alunos do ensino técnico em administração, técnico em logística, a gente vai começar essa parceria, enfim, alunos que estão fazendo um curso técnico, mas que é na área de gestão, que tem a possibilidade de verticalizar, né, para o ensino superior, mais próximo da administração, certo. E naturalmente esperamos que venham aqui para a universidade, né, para a UASP. A gente está fazendo esse esforço de trazer os alunos e fazer uma visita completa, visita técnica mesmo, para eles conhecerem o curso, né, a gente apresenta os professores. É interessante reforçar aqui que nós temos professores que fizeram formação fora do país ou em instituições de grande renome a nível nacional. Nós temos a professora Trícia, que fez doutorado na USP, a professora Abilé, que fez
doutorado em Portugal, o professor Pedro Léo que fez o mestrado em Portugal, fez o sanduíche também na Espanha, professora Luciana tem uma formação na França também, professora Nicole tem um mestrado nos Estados Unidos. Então assim, nós temos, e fora também outras instituições de renome dentro do Brasil, o FPE, o FPB, enfim. Então assim, o nosso corpo docente é muito bom, do ponto de vista de formação. Isso aí a gente não tem o que reclamar, né? E a gente faz todo esse esforço de apresentar a universidade, corpo docente, o curso. O pessoal veio para a biblioteca, ficou encantado, né? O auditório também. Então assim, é um esforço que demanda um maior tempo, demanda, né, um maior recurso do ponto de vista assim, de tempo que a gente tem que dedicar, mas eu acho que é um pouco mais efetivo do que a gente trazer somente os alunos para conhecer rapidamente o curso ali de 5 minutinhos às vezes, né? Enfim. E tem os eventos também, né, professor? Tem o CRAPA, que é o Congresso Regional de Administração, que a gente anualmente faz. Tem outros eventos também, eu faço parte de alguns aí, que sempre são lançados nesse propósito de ter esse contato, né? Gerar pesquisa, gerar extensão. Né? E como já foi colocado aqui, foi citado por vocês, o nível de evasão e de retenção de professores é relativamente baixo, né? Parabenizar pelo esforço. Comparativamente sentido, né? com os outros aqui da unidade, assim, evasão, o ideal seria 0, né? Sim, claro. Retenção também, mas é complicado a gente trabalhar com desses dois indicadores a nível 0, né? Porque, enfim, existem situações que mesmo tendo as possibilidades, né? Enfim, às vezes o aluno começou a administração, não se identifica realmente, e aí saiu do curso, enfim, já prejudica. Ou seja, bom, exato. Se ficou, não vai ter que concluir. Exatamente, né? Então, mas a gente tem taxas relativamente baixas, mas acho que ainda dá para diminuir um pouquinho mais. Para finalizar o vídeo, vamos para a sugestão musical do professor Jailson, tá? Bom, como sugestão musical, pode dar o play, professor. Nem Mato Grosso, com a música Poema, estamos ouvindo aí a versão ao vivo, tá? Grande Ney, né? Grande artista. Ele é um cara que na década de 70 participou da banda Secos e Molhados, que é uma banda importantíssima para a música brasileira. Eu até coloco como, se eu for elencar os 10 principais discos da música brasileira, o Secos e Molhados, a volta dos Secos e Molhados, 73 discos. Tá, então, com o Nascimento agora surgiu a Clandestina, Pérola Negra do Luiz Melodia, tá entre os 10, né? O Transa do Caetano Veloso e por aí vai, né? Se for elencar os 10 da música brasileira, os Secos Molhados na... E claro que ele também tem uma carreira belíssima em solo, né? Tem músicas belíssimas. Por que eu lembro do Grosso, professor? Desde a infância que você viram lá? Não, desde a infância não. Meus pais não têm muita questão com relação à música. Mas a pessoa vai crescendo, né, vai se identificando com algumas questões, né? Aí às vezes toca uma música na rádio, que é sim. Aí você vai buscar o artista, aí conhece outras músicas e assim vai. Aí conhece o Mato Grosso. Exato. Eu tenho a minha vida pelo gosto musical é um pouco semelhante à sua, porque a minha mãe não era tanto de música, apesar de ela ter sido fã de Elis Regina, mas o meu pai, já falecido, ele escutava muito música, mas todo dia escutava música, ele gostava muito de rádio. Né? Eu acho que a rádio tem muito da construção do meu pai, que ele escutava muito rádio. E como ele escutava muita música, eu também acabava escutando muita música. Mas hoje eu sou rotulado como um roqueiro. Meu estilo musical preferido é o rock. Embora eu goste de MPB, blues, samba, eu gosto de outros gêneros, mas o rock Mas o meu pai não escutava tanto rock. Ele gostava de Beatles, ouvia Elvis Presley, mas não era continuamente, era uma vez ou outra. Ele gostava mais dos artistas clássicos da MPB. Mas eu acho que isso fez me despertar o gosto pela música. E aí, como você está dizendo, você conhece o artista, aí um outro puxa o outro, vai conhecendo, né? Porque os gêneros musicais são entrelaçados, né? E aí que eu gosto do rock. E a música tem tudo a ver com matemática, né, professor? Sim. As melodias, os arranjos melódicos, as notas musicais elas estão uma distância uma da outra, então tem tudo a ver com matemática, exatamente. Enfim, então, meu gosto musical pelo rock
se intensificou bastante na década de 80, quando eu conheci os Titãs. Né? Então o Titãs foi a primeira banda que eu comecei a gostar de rock. E a partir do Titãs fui conhecendo outras, e aí hoje em dia meu gosto musical é bem eclético, no sentido que não é só um estilo de rock, são vários tipos de rock. Eu gosto de blues, eu gosto de estar escutando músicas de jazz, por exemplo, né? E aí vai, né? Inclusive eu tenho alguns LPs e como eu sou roqueiro, mas se você for em casa e for ver meus discos, eu tenho discos de forró, eu tenho discos de Agnaldo Timóteo, tem um LP de Agnaldo Timóteo, então o meu gosto musical é bem diversificado. Porque alguns LPs foram herdados do meu pai, né? E outros adquiri pelo meu gosto musical, então é uma mescla bem interessante. Perfeito. Eu indico o Naná Vasconcelos porque dia 2 agora é aniversário do Naná, né? Dia do Gonzagão também, no aniversário de falecimento do Gonzagão, agora dia 2 de agosto. De agosto. Hoje, 4 de agosto, é do Luiz Melodia, né? Né? Eu acho que o Naná tem a ver com a administração, foi de propósito, porque a habilidade de inovação dele, de improviso, Sim. ela também aí a importância que o administrador deve ter aí, enquanto alguém que vai enfrentar vários desafios, se adequar aí, como inventamos na pandemia, né? Agora, em relação a gosto musical, também sou bem eclético, viu? Gosto muito aqui do Acisão, Bom. Para mim tem 3 expoentes, além do Luiz Gonzaga, no cenário do forró. Para mim, em Serra Talhada é o Acisão, Caruaru é o Azulão e em Campina Grande o nosso falecido Bilil de Campina. Legal. Vamos finalizar. Vou colocar aqui a vitória mais uma vez, a banda Pio, tá? Hoje é dia 4 de agosto de 2025, para ficar registrado. Amanhã, dia 5 de agosto, vai completar um ano que a Rádio Arte fez a primeira entrevista com o agrônomo Alexandre Jardim, lá na casinha da produção vegetal. Acessem o canal do YouTube, tem o primeiro vídeo lá com o Alexandre Jardim. E eu coloquei como essa data para comemorar o aniversário. Então, todo 5 de agosto vai ser uma comemoração de um ano. Já tá bom amanhã, né, professor? Vamos providenciar esse bolo aqui para sexta-feira, que vai ser o encerramento da semana, já providenciar esse bolo, tá? Então é isso aí, um ano desse projeto que já tem mais de 200 vídeos no YouTube, eu perdi as contas, 220 alguma coisa de vídeos já publicados no YouTube, temos 300 e poucos inscritos, temos os seguidores no Instagram, e é assim, e à medida que o projeto vai andando, a gente vai agregando, porque no início não tinha música, mas eu agreguei música, fiz uma agregação com indicação de livros, né? Comecei a indicar alguns livros, para fortalecer e colocar um conteúdo mais robusto, mais diversificado dentro da rádio. Perfeito, parabéns aí pelo projeto. Beleza. Vamos encerrar ouvindo um pouquinho do Pio, um pouco de rock, de pós-punk, para a gente diversificar nosso gosto musical, para parabenizar os seus trabalhos que vocês juntaram à administração, né? E pelo trabalho tanto como professores como também como coordenadores, tá bom? E agradecer pela participação aqui na rádio. O prazer foi nosso. Exatamente. Obrigado e esperamos estar aqui em outras oportunidades, Sim. né? Apresentando talvez algum projeto mais específico. Sim, claro. Vamos falar de projeto de pesquisa, ensino, extensão e outras coisas, tá? Vamos encerrando o vídeo com um pouquinho de Pio, banda inglesa de pós-punk. A Rádio Arte é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Até mais!